Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Vamos começar aqui a solução pelo primeiro bloco. Observe que aqui no primeiro bloco, aqui na coluna central, nós não podemos colocar o número 9 porque já tem o 9 aqui na segunda coluna. Como aqui também na terceira coluna já tem o 9, não podemos colocar o 9 aqui na coluna da direita do bloco 1. Logo, a única opção para o 9 aqui no bloco 1 é a casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 9. Observe ainda que aqui no bloco 3, a única opção para o número 1 é a casa em destaque, uma vez que aqui na sétima coluna já tem o número 1 e na nona coluna também já tem o número 1. Então aqui nós podemos colocar o número 1. Aqui no oitavo bloco também temos apenas uma opção para o número 1, que é a casa em destaque, uma vez que aqui na última linha já tem o número 1 e aqui na sétima linha também já temos o número 1. Veja o 1 aqui no bloco 9. Então, aqui no bloco 8 podemos colocar o 1 na casa em destaque. Observe que aqui na terceira linha já temos o 6 e o 9. Aqui na segunda linha também já temos o 6 e o 9. Então, aqui no bloco 2, o 6 e o 9 devem ocupar essas duas casas vazias aqui da linha superior, no bloco 2. Consegue perceber isso aí? Mas veja. Esta linha também é a primeira linha. Veja que aqui na primeira linha falta também o número 2, mas veja, o 2 não pode estar aqui nessas duas casas vazias do bloco 1, porque aqui no bloco 1 já tem o número 2. Como o 2 também não pode estar aqui nessas duas casas do bloco 2, porque essas duas casas serão ocupadas pelo 6 e pelo 9, veja então que na primeira linha resta apenas uma possibilidade para o número 2, que é a casa agora em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 2. Voltando aqui à primeira linha, veja, já sabemos que essas duas casas aqui no bloco 2 serão ocupadas pelo 6 e pelo 9. Então, além do 6 e o 9, aqui na primeira linha falta o número 3 e o número 5, que estarão aqui nessas duas casas vazias da primeira linha no bloco 1. Mas veja, esta casa em destaque não pode conter o número 5, porque nesta coluna, ou seja, aqui na segunda coluna, já tem o número 5. Veja o 5 aqui no bloco 4. Logo, a casa em destaque aqui no bloco 1 só pode ser o número 3. Então, aqui na primeira linha, a única possibilidade para o número 5 é a casa em destaque. Podemos então aqui colocar o número 5. Veja que aqui no bloco 8 o 3 não pode estar aqui na linha superior, porque aqui na sétima linha já tem o número 3. Veja o 3 aqui no bloco 9. Logo, no bloco 8 o 3 deve ocupar uma dessas duas casas vazias aqui da linha inferior. Logo, no sétimo bloco, o 3 não pode estar aqui na linha inferior, como o 3 não pode também estar aqui na linha superior do bloco 7, ou seja, aqui na sétima linha. E aqui na coluna central também não podemos colocar o número 3, porque temos o 3 aqui na segunda coluna. Veja o 3 que colocamos aqui no bloco 1. Então, veja aqui no bloco 7, a única possibilidade para o número 3 é a casa em destaque. Vamos aqui então colocar o número 3. Observe então que aqui na primeira coluna falta também o número 5. Como o número 5 não pode estar nessas três casas vazias aqui no quarto bloco, porque no quarto bloco já tem o número 5, então na primeira coluna resta apenas uma possibilidade para o número 5, que é a casa em destaque. Então aqui também podemos colocar o número 5. Então veja que no bloco 8, as duas casas vazias da linha inferior serão ocupadas pelo número 3 e o número 5. Não sabemos a ordem, então por enquanto não podemos colocá-los, mas sabemos que eles estarão distribuídos nessas duas casas. Desta forma, veja então que no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Também veja que no bloco 8, a única possibilidade para o número 9 é esta casa em destaque. Então veja que esta casa aqui está em destaque, deve ser ocupada pelo número 6, uma vez que aqui no bloco 8 só faltam os números 3, 5 e 6, como a casa em destaque não pode o 3 nem o 5, então só pode ser o número 6. Então no bloco 7, vamos ver, aqui no bloco 7,
o 6, temos duas possibilidades para o número 6. Vamos voltar aqui à primeira coluna. A primeira coluna, veja, está faltando 3 números aqui. Já tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. Falta o 6, 7 e 8. Veja, então aqui na primeira coluna falta o número 6, 7 e 8. A casa em destaque não pode o 7 e nem o 8. Veja o 7 e o 8 aqui na sexta linha. Então, a casa em destaque não pode o 7 nem o 8, só pode ser o número 6. Vamos voltar aqui ao bloco 2 e fazer uma análise. Sabemos que aqui então, essas duas casas aqui da linha superior do bloco 2 serão ocupadas pelo 6 e 9. Então, além do 6 e o 9, aqui no bloco 2 falta o número 1. Falta também o número 2. Falta o número 3. Falta o número 5. Não chegamos a nenhuma conclusão aqui no bloco 2. Aqui no bloco 2, a casa em destaque, deveria ser o 6 ou o 9. Não pode o 9 porque já acabamos de colocar o 9 nesta coluna aqui no bloco 8. Então, a casa em destaque tem que ser o número 6. Vamos então completar aqui a primeira linha, colocando o 9 na casa em destaque aqui no bloco 2. Agora veja o interessante. Eu não vou explicar em detalhe, porque já tem vários vídeos aí no canal explicando os detalhes. Mas a técnica que vai ser empregada agora é conhecida como skyscraper. Veja só. Aqui no bloco 2 nós não podemos ter 1 nessas duas casas aqui. Então vamos ver qual é a consequência disso. Aqui no bloco 1 não podemos ter 1 nessas duas casas. Desta forma, no bloco 2, se aqui no bloco 2 o 1 não pode estar nessas duas casas da linha central, o 1 tem que estar aqui em uma dessas duas casas da linha inferior do bloco 2. Então, no bloco 1, o 1 tem que estar em uma dessas duas casas aqui da linha central. Como aqui no bloco 1 faltam os números 1, 7 e 8, e o 1 já sabemos que tem que estar em uma dessas duas casas, e esta casa aqui, na linha inferior do bloco 1, não pode conter o número 7, porque já tem o 7 aqui na terceira linha. Veja o 7 aqui no bloco 1. Então veja que nesta casa em destaque aqui no bloco 1 não podemos colocar nem o 1 e nem o 7. Então esta casa só pode ser o número 8. Está confuso? Qualquer coisa, veja um vídeo aí no canal sobre skyscraper e tenta entender a técnica. Mas onde é que está o skyscraper? Aqui. O skyscraper está aqui, veja, na terceira coluna e quarta coluna. Veja que aqui na terceira coluna tem apenas duas possibilidades para o número 1, que é esta casa em destaque aqui no bloco 4, ou seja, nós estamos analisando aqui a terceira coluna. Então aqui na terceira coluna tem apenas duas possibilidades para o número 1, que é esta casa em destaque, ou esta outra casa aqui no bloco 1, esta casa ou esta. E na quarta coluna também temos apenas duas possibilidades para o número 1, que é esta casa ou esta. Então, estas quatro casas aqui formam o skyscraper. Então, como essas duas casas aqui no bloco 2 são vistas ao mesmo tempo pelas duas casas aqui do telhado, então nessas duas casas aqui nós não podemos colocar o número 1. Então, desta forma, chegamos à conclusão que o número 1 deve ser colocada em uma dessas duas casas aqui na linha inferior do bloco 2. Então, como aqui na terceira linha o 1 e o 7 vão estar aqui no bloco 2, esta casa em destaque aqui no bloco 1 não pode conter o número 1 e nem o 7. Então chegamos à conclusão que a casa em destaque aqui no bloco 1 só pode ser o número 8. Então veja que no bloco 7, agora resta apenas uma possibilidade para o número 8, que é a casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos colocar aqui o número 8. Agora observe o seguinte, vamos pensar em grupo. Observe aqui no bloco 6. Aqui no bloco 6 sabemos que aqui na coluna
central e aqui na linha inferior do bloco 6 nós não podemos ter os números 6, 8 e 9. Consegue perceber isso aí, né? Aqui não podemos ter nem o 6, aqui na linha inferior no bloco 6 não podemos ter nem o 6, nem o 8 e nem o 9. O mesmo acontece aqui para a coluna central. Então, os 6, 8 e 9 estarão distribuídos aqui nessas três casas. Consegue perceber? Nessas três casas. 6, 8 e 9. Nós não sabemos a ordem, por isso não podemos colocá-los, mas sabemos que essas casas já serão ocupadas pelos 6, 8 e 9. Então, observe que aqui no bloco 6, o 2 tem que estar em uma dessas duas casas aqui da coluna central. Então, o 2 tem que estar em uma dessas duas casas, uma vez que o 2 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui nessas duas casas, porque já sabemos que elas serão ocupadas pelos 6, 8 ou 9, e nem nesta casa, porque nesta coluna também já tem o número 2. Então veja que, se aqui no bloco 6 o 2 vai estar em uma dessas duas casas da coluna central, aqui no bloco 9, o 2 não pode estar aqui na coluna central, nem pode estar aqui na coluna da esquerda, nem pode estar aqui na linha central, porque nessa linha já tem o número 2. Então veja que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o número 2 é esta casa em destaque. Vamos aqui então colocar o número 2. Então veja que aqui no bloco 9, agora temos também apenas uma possibilidade para o número 9, que é esta casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 9. Então, no bloco 7, agora também temos apenas uma possibilidade para o número 2, que é a casa em destaque. Podemos, então, aqui colocar o número 2. Então, sabemos que aqui no bloco 9, essas duas casas aqui vazias da linha central serão ocupadas pelo número 6 e o número 5. Então, aqui na oitava linha, o 4 deve ocupar esta casa vazia aqui no bloco 7. Além dos 5 e os 6, que estarão ocupando as duas casas vazias da linha central, aqui no bloco 9 falta os números 4 e 7. Esta casa aqui não pode o 4, pois já tem o 4 aqui na última linha, então tem que ser o 7. Vamos completar aqui. Completar não, né? Ou seja, restou agora apenas uma possibilidade para o número 4 aqui no bloco 9, que esta casa é em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Para completarmos aqui a sétima linha, falta apenas o número 7, que deve ocupar esta casa em destaque, aqui no bloco 7. Veja que no bloco 7 falta apenas o número 6, que deve ocupar esta casa em destaque. Então, no bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o 7, tem que ser o 1. Vamos completar o bloco 1 colocando o 7 na casa em destaque. No bloco 4, resta apenas uma possibilidade para o número 1, ou seja, aqui na segunda coluna falta apenas o número 1 e ele deve ocupar esta casa em destaque. Agora no bloco 6 temos apenas uma possibilidade para o número 9, que é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 9. Agora veja que aqui no bloco 6, o 4 tem que estar em uma dessas duas casas aqui da coluna da direita. Consegue compreender, não é isso? Uma vez que aqui na coluna central não pode o número 4, porque aqui na oitava coluna já temos esse número 4. Esta casa aqui não pode conter o número 4, pois sabemos que nela deve ser o número... Nela devemos colocar o número 6 ou o número 8. Logo, o 4 tem que estar em uma dessas duas casas da coluna da direita. Então, no bloco 3, a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 4. Mas veja só, aqui no bloco 6, o 4 deveria estar em uma dessas duas casas, não é isso? Mas sabemos que esta casa em destaque tem que ser ocupada pelo 6 ou 8, né? Então, ela deve ser ocupada pelo 6 ou pelo 8, então nela nós não podemos colocar o número 4. Desta forma, resta apenas uma opção para o 4 aqui no bloco 6, que é esta casa em destaque. Consegue perceber por que aqui nós não podemos colocar o número 4?
Porque veja, se aqui nós colocarmos o número 4, veja então que vai restar apenas esta casa como possibilidade para o número 6 e o número 8. E se nela colocar o 8, no bloco 6 ficará faltando o número 6, ou se nela colocar o número 8, no bloco 6 fica faltando o número 8. Então, nesta casa aqui, não podemos colocar o número 4. Então, resta apenas uma possibilidade para o 4, aqui no bloco 6, que é esta casa em destaque. Então, aqui nós já podemos colocar o número 4. Aqui no bloco 5, essas duas casas vazias aqui na linha central serão ocupadas pelo 4, 4 e 6. Não é isso? Uma vez que aqui na coluna da esquerda do bloco 5 não pode conter o 4 nem o 6. Na coluna da direita também não pode conter o 4 nem o 6. Aqui na linha inferior não pode conter o 4 nem o 6. Então, essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 4 e pelo 6. 4 e 6. Então, aqui no bloco 5, o 1 não pode estar aqui na coluna da direita, não pode estar aqui na linha inferior, não pode também estar aqui nessas duas casas aqui da coluna central, pois sabemos que essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 4 e pelo 6. O 1 não pode estar aqui também nesta casa, ou seja, aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Podemos aqui então colocar o número 1. Veja então que no bloco 2, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos então colocar aqui o número 1. Então aqui na terceira linha fica faltando agora apenas os números 3 e 5. Vamos voltar aqui ao bloco 5, sabendo que nessas duas casas serão colocados os números 4 e 6. Já tem o número 1, veja, falta aqui o número 2. O 2 não pode estar nesta casa, pois já tem o 2 na coluna, não pode estar aqui nesta casa, pois já tem o 2 na linha. Então, aqui no bloco 5, o 2 tem que estar em uma dessas duas casas aqui da coluna da direita do bloco 5. Logo, no bloco 2, a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2. Ainda no bloco 5, veja que agora a única possibilidade para o número 7 aqui no bloco 5 é a casa em destaque. Podemos então aqui colocar o número 7. Então no bloco 4, esta casa em destaque, não podemos mais nela colocar o número 7, então devemos colocar o número 8. Vamos então completar aqui a primeira coluna colocando o 7 na casa em destaque. Veja então que no bloco 6 agora resta apenas uma possibilidade para o número 8, que é a casa em destaque. Desta forma, restou apenas esta possibilidade para o número 6 aqui no bloco 6. Também no bloco 3 agora temos apenas uma possibilidade para o número 8, que é a casa em destaque. Ainda no bloco 3, veja que agora o 3 deve ocupar esta casa em destaque e devemos agora completar o bloco 3 colocando o 5 nesta casa em destaque. Na segunda linha falta agora apenas o número 3 que deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 2. Agora devemos completar aqui o segundo bloco colocando o 5 na casa em destaque. Então podemos ir até o bloco 8, na casa em destaque agora só pode ser o número 3. E para completar o bloco 8, devemos colocar o número 5 na casa em destaque. Agora também podemos ir para o bloco 9. Veja que nesta casa em destaque não podemos mais colocar o número 5, então tem que ser o número 6. Para completar aqui o bloco 9, devemos colocar o 5 na casa em destaque. Aqui na sexta linha, falta apenas os números 2 e 5. A casa em destaque não pode o 5, então tem que ser o número 2. Vamos completar aqui a sexta coluna colocando o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 6 agora resta apenas uma possibilidade para o número 5, que é esta casa em destaque. Resta também apenas uma possibilidade para o 2, que é a casa em destaque. Então devemos completar o bloco 6 colocando o número 3 nesta casa que agora está em destaque. Veja que aqui na sexta linha falta apenas o número 3 que deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 5. Continuando aqui no bloco 5, sabemos que nessas duas casas seriam ocupadas pelo 4 e pelo 6, mas veja que esta casa em destaque não pode mais conter o número 6, então tem que ser o número 4. Vamos completar aqui o bloco 5 colocando o número 6 nesta casa que agora está em destaque.
Agora vamos para o bloco 4, onde faltam apenas os números 3 e 4. A casa em destaque não pode conter o número 3, já tem o 3 na linha, então tem que ser o número 4. Para completar aqui o bloco 4, devemos colocar o número 3 nesta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.